De volta com mais Saúde Band, aqui com a gente, doutora Rebeca Moraes Rego, médica da saúde ocupacional, para falar sobre esse mês, Abril Verde, importância, então, para a saúde do trabalhador. Doutora, a gente estava falando no último bloco sobre a Safemed e o trabalho que vem sendo desempenhado. Vamos destacar um pouco mais, destrinchar, para que as pessoas entendam. Tem esse acompanhamento das doenças psicossociais, tem um atendimento em relação a esses testes que são obrigatórios, que a empresa ela precisa fazer para poder estar regulamentada, não é isso? Exatamente. E fiscalizar ali, orientar e prevenir as doenças do trabalho. Nós temos as doenças profissionais e as doenças propriamente do trabalho. O trabalho ele pode ser uma causa principal, pode ser uma causa que contribui para o aparecimento de doenças, como, por exemplo, as musculoesqueléticas, uma lombalgia, o trabalho pode ser um fator desencadeante de uma doença pré-existente, como, por exemplo, uma rinite, uma dermatite de contato, aquele colaborador que está exposto ali à poeira, tem alergia a ácaros e no ambiente de trabalho não tem uma prevenção dos ar-condicionados, então de uma limpeza. Isso é fundamental para a prevenção de doenças. As empresas precisam observar que saúde vai muito mais de ausência da doença. A saúde é o bem-estar biopsicossocial e espiritual, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a saúde física é muito importante quanto a saúde psicológica, sim, a saúde mental no trabalho. Verificar ali se está ocorrendo ou não assédio no trabalho, isso é muito grave. E se está acontecendo no trabalho as pausas, se tem ali uma comunicação assertiva ou não, uma comunicação não rude, estipular metas que possam ser cumpridas, ter um número de funcionários suficientes para aquela demanda. Muitas das vezes a demanda é tão grande que os colaboradores eles ficam perdidos, não dão conta de suprir toda aquela demanda. Então, ter uma demanda plausível, não realizar horas extras além do devido. Então, e que isso não seja habitual. Nós temos as empresas podem utilizar até 2 horas extras, mas que isso não se torne uma rotina, porque o que vai acontecer? Uma fadiga física e uma fadiga também mental, psicológica daquele colaborador. O descanso é fundamental, o descanso, o lazer faz parte da saúde. Esse adoecimento que a gente diz sempre de prevenção, de identificar antes os sintomas, inclusive a gente tem uma colaboração aqui, uma pergunta do chefe de cozinha, o Armando, que vai falar sobre esse ponto. Ele descobriu durante o trabalho que ele tinha que diminuir o ritmo por conta da saúde. Olá, eu sou Armindo Buais, chefe patissier, mas também trabalho na parte de panificação, cozinha quente, com encomendas e ministração de cursos e treinamentos. Ano passado eu tive que mudar a minha rotina ao perceber que o meu ambiente de trabalho estava fazendo com que eu ganhasse muito peso e pouca atividade física. Então, a partir desse estalo, eu comecei a fazer atividade física, comecei a treinar. Com isso, eu perdi 14 quilos e melhorou muito a minha qualidade de vida. E a minha pergunta é, como perceber que o nosso ambiente de trabalho está prejudicando a nossa saúde? Então, doutor, em relação a ele é chefe de cozinha, é professor, descobriu no meio do caminho que ele tinha que mudar a rotina. E tem ainda as guloseimas que estão à frente dele, que ele acaba tendo que provar, não é isso? Exato. O confeiteiro, ele é um pouco tentado a experimentar, ter aquela alimentação não saudável, mas a orientação para esse tipo de profissional é que ele equilibre a alimentação saudável na maior parte do tempo, que ele tenha uma alimentação rica em fibras, rica em verduras, frutas, e que utilize ali o doce para experimentar excepcionalmente, que não seja o de rotina, realizar ali sempre, no caso dele, né, um acompanhamento com os exames laboratoriais para verificar como é que estão os índices glicêmicos, monitorar o peso. Nós vivemos o boom na sociedade, que é o da obesidade, mundialmente falando, e pouco tem se discutido sobre isso. É um fator de risco para doenças cardiovasculares.
Então, manter o peso adequado, uma boa alimentação é fundamental. Onde que a gente pode encontrar a senhora? Instagram? Em alguma clínica, consultório? Na clínica SafeMed, nós atendemos ali de segunda a sábado. E no Instagram? No Instagram, @doutora Rebeca Rego. Então, Rebeca com 2 Cs. 2 Cs. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima. Olha, a gente vai chamar então a Sara Costa, que tem informações sobre cirurgia bariátrica. É isso, Daniela. Agora a gente vai ter um bate-papo bem legal com o Dr. Benedito Mulcherek, ele que é cirurgião gastro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Seja bem-vindo. Eu começo a perguntar qual a importância da cirurgia e o impacto dela no Brasil e também no mundo. Sim, a cirurgia bariátrica hoje ela é muito importante porque ela se consolida como o método mais eficaz e duradouro no combate a essa doença que é a obesidade, que é tão importante e que só vem crescendo no Brasil e no mundo. Então, para você ter ideia, no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, a gente passou ali de aproximadamente 10% da população obesa para chegar a um nível de quase 30% da população brasileira com obesidade. E é quase 50% dos pacientes com sobrepeso. É uma taxa que ultrapassa o resto do mundo, né? Que já veio também nessa crescente. E as estimativas para que nos próximos 10, 15, 20 anos também haja aumento até expressivo de mais de 30% novamente nessa questão da obesidade, por conta de ser uma doença muito importante por conta das outras doenças que vêm advinda dessa obesidade, né? Doenças muito graves como doenças cardiovasculares, doenças hipertensão, diabetes, vários tipos de câncer que estão diretamente associados à obesidade. Então, por conta disso, é uma importância gigantesca combater essa condição de saúde pública que é a obesidade hoje no Brasil. Perfeito, doutor. E qual é o perfil da cirurgia para esses pacientes, né? Como são avaliados aí os principais critérios de indicação para a cirurgia? Sim, primeiramente o paciente tem que ter obesidade. Para fazer a cirurgia da obesidade, a cirurgia bariátrica, ele precisa ter obesidade, né? E a obesidade, inicialmente, é uma obesidade grau 2, que a gente calcula com um índice que a gente chama de índice de massa corporal, que é o famoso IMC. Então, esse índice de massa corporal, se for acima de 35 e o paciente tiver alguma comorbidade associada, uma hipertensão, uma gordura no fígado, diabetes, doenças cardiovasculares, ele já está apto a fazer a cirurgia bariátrica. Ou se ele tiver um IMC acima de 40, que a gente já classifica como uma obesidade severa, uma obesidade grau mórbido, não precisa nem ter nenhuma comorbidade, já direto ele já pode ser elencado para fazer a cirurgia bariátrica. Excelente. Uma questão aí, quais são os principais tipos de cirurgia da bariátrica e de que forma elas se diferem uma da outra? Bom, os dois principais tipos que a gente já havia mencionado é o sleeve gástrico, que é a gastrectomia vertical, e o bypass gástrico. A diferença entre um e outro é que no sleeve gástrico é um pouco menos invasivo, a gente mexe basicamente só no estômago do paciente. A gente faz uma redução e muda a formação desse estômago, de forma com que a gente consiga atingir os objetivos necessários. Já no bypass gástrico, além da mudança na conformação do estômago, a gente faz um desvio no intestino, fazendo com que haja uma absorção também um pouco menor desse alimento e fazendo um trânsito diferente no caminho ali desse alimento. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber como é feita, quais são as recomendações após esse operatório para quem realizou esse procedimento, doutor? Bom, hoje em dia os cuidados pós-operatórios, eles são, claro, a gente precisa ter os cuidados específicos, né? O paciente vai passar ali por uma evolução na sua dieta, vai começar com uma dietazinha mais líquida, depois ir evoluindo para a dieta pastosa, até chegar à dieta normal em que ele vai poder se alimentar como era antes, na consistência, claro, né? A quantidade ainda vai ser menor, os cuidados também em relação à atividade física, mas hoje em dia, com as técnicas minimamente invasivas, a gente consegue ter um retorno às atividades de forma muito precoce. Então, no pós-operatório imediato da cirurgia, o paciente já tem ali uma liberdade de fazer atividades habituais muito, assim, com muita liberdade. Pode fazer as atividades habituais sem problema. A gente vai pedir para evitar, claro, esforço físico, né? E o controle da alimentação. Mas o paciente no mesmo dia da cirurgia já caminha, no mesmo dia da cirurgia hoje em dia já consegue se alimentar
Então o sofrimento hoje em dia é muito menor em relação a alguns anos atrás, por conta desse acompanhamento multidisciplinar que é muito importante também, com a nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista, pneumologista. Então é toda uma equipe que faz com que esse pós-operatório seja muito tranquilo e bem disponível para todo paciente poder realizá-lo. Excelente, muito obrigada, doutor, pela participação. Daniela, eu volto com você. A gente teve um bate-papo aí sobre as principais dúvidas da cirurgia bariátrica com o doutor Benedito Moucherec, ele que é cirurgião gastro. Eu volto com você. É isso mesmo, Sara. E olha, a Sara também foi conversar com uma médica para tratar sobre câncer de pele, um dos que mais acomete o brasileiro. É isso, Daniela. Agora a gente vai conversar com a doutora Cláudia Leite, ela que é dermatologista. A gente vai bater um papo aí sobre câncer de pele. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu começo perguntando o que é o câncer de pele. Obrigada pelo convite, né? O câncer de pele ele nada mais é que as células que começam a se transformar de forma descontrolada e começam a afetar várias camadas da pele, causando doença. Então, de acordo com essas camadas que forem acometidas, você vai ter um tipo de câncer de pele, né? Que alguns são mais graves e outros a gente consegue, eles são mais brandos. Isso, doutora. E quais são os cânceres de pele e como é que eles se diferenciam um do outro? Isso, então a gente tem duas classificações. Ele pode ser o que a gente considera melanoma e o não melanoma. Dentro dessas duas classificações, a gente tem uma série de outras subclassificações deles, que a gente vai fazendo conforme biópsia, né, conforme vai analisando a lesão, e aí a gente vai classificando. Doutora, qual é o tipo de câncer de pele que é mais frequente, que é mais comum aqui no Brasil? O câncer de pele mais frequente é o carcinoma, que a gente chama de carcinoma basocelular, tá? Ele também tem outras subclassificações, mas o mais comum é o carcinoma basocelular. E a coisa super importante de saber é que, dentre todos os tipos de câncer de pele, o câncer de pele não melanoma é o mais comum. Então, para vocês terem uma noção de como é comum e como é importante se prevenir dessa doença. Eu acho que é uma pergunta também bem interessante, quais são os principais sintomas do câncer de pele e também como eles podem estar se diferenciando aí de outras condições da pele. A gente tem vários tipos de diagnóstico, né, quando a gente fala de pele. Então, o câncer em específico, ele é aquela lesão que não cicatriza, que todo o tempo sangra, que você já tratou, usou um monte de creme e não resolve. Então, sempre desconfiar daquelas lesões que não cicatrizam, né, que você já usou cremes e mesmo assim elas permanecem. Ele tem vários tipos de cores, vários tipos de tom. São lesões que elas têm as formas mais diferenciadas, não é aquela lesão certinha, bonitinha. Então, tudo pode ser. Às vezes tem pacientes que chegam com uma lesão que parece uma cicatriz de acne, mas não é, tá? Então, o maior cuidado que se tem que ter é com lesões que não cicatrizam. Doutora, e o uso do protetor solar, ele previne o câncer de pele, evita o câncer de pele? É possível, então, prevenir a doença? Com certeza. Hoje o nosso maior aliado, né, eu sempre brinco, imaginem um creme que vai evitar um câncer na sua vida, é o protetor solar. Então é uma medida, eu falo que é como escovar o dente, você tem que criar um hábito. Se você escova o dente todo dia, você passa o protetor solar todo dia. Você quando está escovando o dente, você não para pensar, né, agora eu vou escovar o dente. Não, é natural. Então passar o protetor solar tem que ser uma coisa natural. Por quê? Porque hoje a gente vai viver muitos anos, né? Hoje a gente vê pessoas com 100 anos, pessoas com 70 anos, todo mundo muito jovem. Então, para essas pessoas, precisa usar o protetor solar, porque a gente vai ter mais tempo de exposição solar e a chance de ter câncer de pele vai ser maior. Isso, tem cura, e o mais importante é que a cura geralmente é por cirurgia. Então, depois que a gente remove aquela lesão, você está curado. Mas a pessoa que teve um câncer de pele, ela tem uma chance de desenvolver mais outras lesões. Então, é um paciente que a gente sempre fica de olho, né? Ele tem alta, mas ele fica periodicamente indo com a gente para olhar todas as lesões, né? Para ver se não surgem lesões novas, que a gente já tem que fazer a cirurgia. E assim a gente encerra mais um programa, mais Saúde Band. A gente volta no próximo domingo, 8 da manhã, encontro marcado. A gente espera você aqui. Tchau!